Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Ulisses. Eu vou utilizar o sistema CRISP para modificar plantas de importância econômica. Primeiro de tudo, atualmente a gente tem um sistema de transformação de plantas, né? A gente obtém plantas transgênicas pelo método, né, de transformação induzida pela Agrobacterium, né? Essa transformação confere algumas vantagens, como redução no custo de produções, resistência a pragas e aumento da produtividade e qualidade dessa planta, do fruto também. Bom, com o aumento do aquecimento global, né, das variações climáticas, se torna cada vez mais necessário a pesquisa acerca de métodos que proporcionem atributo de resistências a fatores abióticos. Nesse caso, nós usaremos o CRISP. Por que usar esse método? Bom, é um método de fácil manipulação, alta eficiência, ampla aplicação em mutação gênica, e é uma tecnologia bastante promissora, né? Bom, os objetivos desse trabalho é utilizar muitos mecanismos moleculares conservados entre as plantas, como os da resposta ao estresse. Então, vamos pegar exemplares de plantas que têm uma grande resistência ao calor, frio, secas, chuvas, etc. Bom, a partir disso, vamos identificar as estruturas gênicas conservadas que conferem tolerância a esse estresse abiótico. Por exemplo, um gene do girassol, responsável por conferir resistência às condições de seca e frio extremos. A partir disso, criar um banco de dados com esses genes. Então, vai ter um banco de dados com os genes que conferem resistência ao calor, né, das plantas que se destacam por resistirem a essas condições, resistência ao frio, né, e no, né, assim por diante. E, então, a partir disso, utilizar os genes que conferem essa tolerância em plantas de interesse econômico, né? Transferindo esses genes para organelas e estruturas relacionadas às resistências aos fatores climáticos. Bom, o foco principal vai ser em genes, né, que conferem resistência a esses fatores, né? Na literatura mais atual, a gente tem o uso do sistema CRISP para resistência a pragas e aumento da produtividade, principalmente, e se obtém sucesso por meio da entrega desse sistema apenas ao cloroplasto, por meio apenas também do método de nanopartículas. Se não me engano, tem outro que seria conjugar o sistema CRISP no plasmídio da agrobactéria, né? Então, novos estudos devem ser realizados para responder algumas perguntas. E os restantes das organelas e outras estruturas? Sendo que modificar uma estrutura da parede celular ou de uma mitocôndria seria mais benéfico para a resistência a variações climáticas. Serve para todas as plantas? Essa modificação vai conferir tolerância às variações climáticas? E seria a regulação de plantas projetadas por meio do sistema CRISP diferente da transformação realizada pela Agrobacterium? Então, a gente tem essas perguntas e ideias centrais. Bom, os materiais e métodos vão ser focados na identificação dos genes que conferem resistência a plantas. Plantas são essas conhecidas por resistirem a fatores climáticos, como calor, frio, seca e excesso de água. Então, a gente vai pegar exemplares de plantas muito resistentes ao calor, frio, seca e excesso de água e vamos ver o que está nesses genes, né, que confere resistência, né? Óbvio que a gente vai ter as estruturas das plantas, toda a adaptação, né? Mas a gente pode achar alguns genes que podem conferir, né, certa vantagem. A partir disso, vamos comparar usando softwares de bioinformática para tentar encontrar estruturas gênicas preservadas para cada tipo de resistência. Ou seja, encontramos 3 diferentes plantas muito resistentes ao calor. Vamos usar a ferramenta de bioinformática para tentar ver estruturas conservadas, né? E a partir disso, usar essas estruturas conservadas, né? Criando uma biblioteca de DNA com essas possíveis estruturas para cada tipo de resistência. Bom, após identificar essas estruturas, a gente precisa isolar esses genes, né? E extraí-los.
realizar o PCR para amplificar esses fragmentos e incorporar esses fragmentos no sistema CRISPR-Cas. Eu não vou dar muito enfoque, né, porque essa aula já foi dada, né, e esses genes de interesse, né, contido na biblioteca previamente feita, ela vai ser incorporada, né, no sistema, vai ser no RNA guia, né, que vai encontrar a sequência específica contida na planta por homologia e vai se ligar a ela, né? Eu vou explicar melhor aqui na metodologia. Então, a gente tem aqui as plantas, né, algumas até de interesse econômico, como peguei na imagem da Nature. Aqui a gente tem os tipos celulares, alguns morfologias nas raízes, outras morfologicamente na parte mais baixa, na parte mediana da planta, e outras que recebem mais sol, né? E aqui a gente tem as organelas, que onde vão ser o sítio-alvo, né, dessa inserção, e a partir da ação das enzimas, espera-se que haja microporações, né, microporo nessas células, e a gente consiga entregar, né, o sistema CRISPR-Cas com o gene de interesse e um DNA, né, um DNA molde, né, um DNA que vai servir, que eu vou explicar daqui a pouco. A partir da introdução desse sistema, o RNA guia vai se ligar ao nosso gene, que queremos modificá-lo, né? E vai ativar a ação da Cas9. Essa Cas9 tem a ação endonuclease, ela vai clivar essa região e vai ativar os sistemas de reparo de DNA. Vão ter duas opções. O sistema de reparo sem homologia, se não me engano, que não importa muito, que vai causar ou na deleção ou na incorporação de bases incorretas, né, mudando então o DNA, ou a partir do doador, né, de um DNA de interesse, né, que seria o doador da planta que a gente quer, o doador, né, daquele gene que confere resistência, a gente pode ter a recombinação gênica por homologia, que irá utilizar a fita molde para incorporar, né, e completar, né, e substituir, então, a sequência genética do nosso gene, tá? Então, a gente espera que haja essa substituição com sucesso e a gente obtenha plantas com o gene de interesse, né, que vai configurar resistência a fatores abióticos. Bom, nos resultados esperados, espera-se que ocorra integração dos genes em diferentes organelas e estruturas da planta. A gente não quer só uma, a gente quer integrar diferentes genes na parede celular, outras na mitocôndria, cloroplastos, etc. As plantas que foram modificadas devem apresentar melhorias quanto a fatores, elas necessitam expressar esse gene de forma que obtenha sucesso, né? E esses ensaios devem ser viáveis com uma gama considerável de plantas de interesse econômico, né? Na experiência que eles fizeram no artigo publicado na Nature, eles conseguiram com algumas espécies de plantas muito primitivas, evolutivamente falando, e a gente espera, assim, acima de tudo, obter plantas com a expressão dos genes que confere tolerância a todos os fatores abióticos mencionados. Então, a gente não só vai inserir genes que conferem resistência ao calor, como também ao frio, né, e às chuvas intensas, justamente para conferir resistência à variação climática, que é o que a gente quer frente ao aumento do aquecimento global. Então, é isso, né? A gente tem a conclusão agora, que é o tempo e o trabalho para a realização da técnica e regeneração das plantas. Elas têm que ser revistas, né, que é uma técnica muito difícil ainda de ser realizada, né? Então, novas técnicas de edições via CRISPR devem ser pesquisadas. E algumas perguntas. Seria a regulação de plantas projetadas pelo sistema CRISPR diferente das plantas modificadas pela Agrobacterium, né? E se a gente vai ter sucesso na obtenção dessas plantas resistentes a diversos fatores abióticos? Muito obrigado pela atenção.